Shalom a todos. Bom, ainda há pouco eu participei de uma live aí maravilhosa, né? Do Antônio Miranda, adorei, gostei muito. Falamos um pouquinho sobre o Satanás. Será que ele existe? Será que ele não existe? O que diz a Bíblia? O que dizem as religiões sobre o mesmo? De onde surgiu? Como surgiu? O que diz o hebraico sobre o mesmo? Mas enfim, o que eu quero falar agora é sobre o Deus ser todo-poderoso. Bom, existe um texto na Bíblia onde o Jesus fala assim: me é dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, se é dado todo o poder para ele, logo então o Pai que o enviou ficou sem poder nenhum. Vamos dizer assim. Mas enfim, o que é ter todo o poder? Segundo a tradição judaica ou judaico-cristã, ou melhor dizendo, segundo também os textos da Bíblia, no Antigo Testamento, na Tanakh, lá em Gênesis, quando Deus ele resolve criar o mundo, ele criou tudo sobre a sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja um firmamento, haja luminares, haja erva, haja um firmamento sobre os mares e haja separação entre águas e águas, e tudo Deus fez sobre sua palavra. Bom, isso leva a se entender que, de fato, ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Mas ser todo poderoso, será que é de fato algo absurdo? Será que é algo que de fato foge do raciocínio humano? Porque existem algumas pessoas que poderão dizer que não se explica Deus. E realmente não se explica Deus. Como é que a gente vai explicar aquilo que a gente não sabe se de fato existe? E se existe, como a gente vai explicar algo que a gente não conhece, algo que a gente não viu, algo que não tem forma? Mas enfim, o que seria, de fato, ter todo o poder, ser todo poderoso? Eu me lembro que quando eu pregava nas igrejas, eu criei não, na verdade eu li sobre esse assunto, achei interessante e desenvolvi um pouco aquele assunto sobre o Deus ser todo-poderoso. O que é ser todo-poderoso? Bom, será que Deus ele conseguiria hoje criar um quadrado redondo, um quadrado circular? Pensa bem. Alguns vão dizer assim: não, você acha impossível isso para Deus? Raciocina um pouquinho, vamos lá. Não, não vai queimar o crânio, não. Será que Deus ele faria um círculo quadrado ou um quadrado circular, um quadrado redondo? Será que Deus ele criaria alguém mais poderoso do que ele? É porque se ele criou a Trindade, não, mas se bem que a Trindade é ele e ele. Né? São um vezes um. Vamos dizer assim. Uma matemática divina, a economia. Mas será que um desses dois seria mais poderoso do que ele? Aí alguém perguntaria, isso é impossível, eu já ouvi isso, tô falando isso porque eu já ouvi. Você acha isso impossível para Deus? Deus cria alguém mais poderoso que ele? Logo, então, se Deus cria alguém que é mais poderoso do que ele, então ele deixa de ser todo-poderoso. O todo-poderoso seria aquele substituto, aquele que substituiu ele. Porque se ele criou alguém que é mais poderoso que ele, logo então ele deixa de ser todo-poderoso. Se ele não pode fazer um círculo quadrado, ou um quadrado circular, logo então ele não é todo-poderoso. Será que Deus ele conseguiria criar uma pedra tão pesada, mas tão pesada, que nem ele mesmo fosse capaz de levantar aquela pedra? Será? Pensa bem, eu vou perguntar de novo. Será que Deus, o Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas de formas absurdas, até como muita gente acredita e até questiona, você acha isso impossível para Deus? Para Deus nada é impossível, ele consegue. Será que Deus ele conseguiria criar uma pedra tão pesada, mas tão pesada que nem ele mesmo seria capaz de levantar? Aí você, né, que é inteligente, diz assim: sim, ele consegue levantar, ele consegue criar uma pedra que é tão pesada que nem ele mesmo é capaz de levantar. Logo então, se ele mesmo, ainda que tendo criado essa pedra mais pesada ou tão pesada que nem ele mesmo seja capaz de levantar, se ele não é capaz de levantar aquilo que ele mesmo criou, logo então ele deixou de ser todo poderoso. Nossa, tem tanta coisa para falar, a Bíblia é tão complexa, alguns dizem que ele é simples, mas de fato não é. Por conta de muitas contradições, por conta de muitas incoerências, coisas sem sentido. É, eu não vejo ela tão simples. Né? Eu conheço pessoas que estudam até hoje. Eu, por exemplo,
Eu estudo até hoje e não vejo tanta simplicidade como muitas pessoas dizem ali. Mas enfim, será mesmo que Deus ele é todo poderoso? Bom, existe um texto em Isaías, Isaías 53. Lógico que Isaías não fala de forma nenhuma sobre o Messias. Alguns falam que é o Messias que virá, outros falam que veio, que vai voltar. Alguns falam que ele se encaixa na pessoa do Jesus, o que de fato é um erro, porque a tradução está completamente equivocada. Se houver de fato o Messias, esse Messias não é humano, é uma nação, porque o texto de Isaías fala sobre uma nação, não de um indivíduo qualquer, ou melhor, na verdade. Ele fala de um indivíduo como se fosse uma nação, ou fala de uma nação utilizando o nome de um indivíduo, Yaakov, Jacó. Enfim, o texto diz assim, em um dos versículos 3 e 4, se não me falha a memória. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traria a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bom, isso, segundo a interpretação cristã, mostra que, né, segundo a tradição cristã apontando para Jesus, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, nossos pecados e os nossos sofrimentos. E pelas suas pisaduras, pelos seus passos, pela sua caminhada, nós fomos curados de todas as nossas doenças. Então eu pergunto, por que ainda tanta gente morrendo de enfermidades? Por que tanta gente morrendo com suas doenças? Pô, vê aí essa situação ruim aí, né, que o mundo enfrentou no ano de 2001, 2002, perdão, 2020, 21, 22. E por que ele não levou sobre si este problema, essa doença? Por que ele não curou, não resolveu? Por que ele não resolveu? Por que, se ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, por que então que muita gente continua pecando, continua cometendo suas atrocidades? Bom, se não pode, né, levar sobre si todas as enfermidades e todos os pecados, logo então não é todo poderoso. Isso eu estou trazendo uma comparação, porque segundo a Bíblia, o Jesus ele não é Deus de forma nenhuma, né? Só comparei. Mas vamos colocar Deus. Por que Deus não resolveu isso? Ele não é todo poderoso? É porque o homem pecou, né? O homem pecou, um homem pecou, então todos padecem. Um homem fez algo errado e todo mundo paga pelo erro daquele cara. É o segundo livro de Romanos. Engraçado. Não seria algo a refletir? Não estou desafiando você não. É só você refletir. Pense bem, será mesmo que ele é todo poderoso como diz algumas partes das escrituras, algumas poesias das escrituras, algumas pessoas que afirmam, que ele é de fato todo poderoso? Segundo o início do vídeo, se você puder acompanhar aí, você vai ver que não é bem assim, né, como muitos afirmam ser. Ele de fato não pode criar alguém mais poderoso que ele. Ele de fato não pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo seja capaz de levantar, porque se ele não for capaz de levantar aquilo que ele mesmo criou, logo então ele deixa de ser todo poderoso. Por que tantas calamidades, tantas doenças, tantas pecaminosidades? Bom, isso não acabou ainda. O que é ser todo poderoso para você? Pode comentar aí. Shalom.